Gente, vamos lá. Eclesiologia é o tema do que nós vamos tratar hoje. Pegue aquele esquema que a gente colocou, aquele material de apoio, e vamos tratar acerca dessa matéria. É claro que eclesiologia, como nós pensamos, nós vamos falar sobre o estudo acerca da igreja, mas apenas para dividir a palavra na tradução da forma correta da igreja. Vocês que estão chegando aí, vamos tratar disso. Por que é importante tratar sobre o estudo da igreja? A gente estamos vivendo dias, não agora, mas já de algum tempo, mas principalmente nesse período em que alguns estão questionando, levantando uma bandeira sobre a importância da igreja no sentido culto, no sentido reunião, né? Se levantam frases sobre quase que menosprezando a proposta da reunião da igreja, da congregação da igreja. E em cima disso há um movimento que nós chamamos de desigrejados, né? Não tem igreja, não precisa de igreja para ser cristão. Vamos ver isso à luz da Bíblia. Se de fato eu não preciso estar numa igreja para de fato ser considerado cristão. Então, esse movimento que tem se levantado, e nós vamos tratar disso. O texto que nós vamos tratar, de 1 Coríntios capítulo 1, que eu deixei lá na descrição, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a expressão de Paulo, a saudação de Paulo à igreja, e a saudação é bem clara, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, há uma divisão aqui muito clara desse versículo. A igreja ela é de Deus, mas ela está, e aí quando fala está, ela fala de localidade, ela fala de espaço, no caso em Corinto, tá bom? Mas vamos lá tratar acerca disso. Eclesiologia, né? Eclésia, o que é a eclésia? É uma palavra grega formada por dois termos, né? Formada por dois termos, é o que nós vamos estudar sobre eclésia. Eclésia significa assembleia, tá? A palavra eclésia significa assembleia. Então, aonde está aí nessa base que nós passamos de material de apoio, coloque embaixo, divida a eclesiologia do jeito que está no meio e coloque embaixo, né? A palavra eclésia, ou o primeiro significado dessa palavra, significa assembleia, significa reunião. Então, logo, eclesiologia, a logia é estudo, nós vamos estudar, ou é o estudo acerca dessa assembleia. Mas o que tem a ver igreja nisso? E a palavra que nós chamamos, a outra definição, é esse ex. Então, grife isso, EX, né? EX, que dá uma conotação de chamado, É um prefixo grego, eu vou passar isso depois para vocês, mas uma definição aceita por todos de eclesiologia significa que é o estudo da assembleia, é o estudo da assembleia. Isso é o significado do termo eclesiologia, tá bom? Então, logia do grego logos, estudo, e eclésio significa assembleia, tá bom? Só que esse prefixo es, ou ex, no grego, significa fora. Por isso que alguns entendem a palavra eclesiologia como os chamados para fora. Chamados para fora. Então, é um estudo de uma assembleia, é o estudo de uma comunidade que se reúne, e aí a reunião tem a ver com culto, mas que se reúne, mas são os chamados para fora. Então, eclesiologia é esse estudo, é assembleia, é o estudo de um povo que se reúne. Então, são chamados para fora, tá?
Então é o que nós vamos estudar acerca de hoje, de forma introdutória, acerca de eclesiologia. Tá bom, gente? Estão ouvindo aí? Abaixo disso, coloque aí a igreja, o texto base que nós colocamos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, eu estou aqui acompanhando com vocês. A igreja, ela é dividida em duas partes, do jeito que está aí. A igreja, ela é dividida em duas partes. Primeiro, é chamado de igreja invisível. Igreja invisível. Segunda, de igreja visível. E nós vamos esmiuçar esses dois termos do significado de igreja. Uma igreja invisível e uma igreja visível. Por exemplo, quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 15, ele diz a Pedro: sob esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta que se faz é: de qual igreja que Jesus estava falando? Né? Qual é a igreja que Jesus, que o Cristo disse lá? Sob esta pedra, ele está falando dele, edificarei a minha igreja. E aí vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta que se faz ao ler o texto é: de qual igreja que Jesus estava falando? A igreja visível ou a igreja invisível? Nós precisamos conhecer que tipo de igreja são essas, né? Se são as mesmas, se não são, características dessas duas igrejas. Vamos trabalhar isso essa noite, tá bom? Então vamos primeiro à igreja invisível. Então vá aí e escreva: igreja invisível. Igreja invisível. Qual é a referência bíblica para a igreja invisível? Anote aí, Efésios, capítulo 5, versículo 24. Carta de Paulo aos Efésios, ele está falando da igreja invisível. No capítulo 5 e no versículo 24. Efésios, estamos tratando da igreja invisível, tá bom? Capítulo 5, versículo de número 24. Essa é a primeira referência que nós temos da igreja invisível. Olha o que Paulo diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Aqui no capítulo 5 de Efésios, a primeira referência da igreja invisível, Jesus está comparando a igreja invisível a um casamento, né? A um casamento. Então ele está dizendo assim, de sorte como a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, Cristo aqui é um noivo, a igreja aqui é a noiva, ou seja, aqui há uma comparação, ou um tipo, ou um símbolo, como queiram, da igreja invisível. Ela é comparada ao matrimônio, marido e mulher, assim como a mulher está sujeita ao marido, Cristo. E a igreja também tem que estar sujeita a Cristo. Então essa é a primeira referência da igreja invisível. Segunda referência da igreja invisível, 1 Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo compara essa igreja ao corpo de Cristo. Efésios capítulo 5, Paulo compara ela como noiva de Cristo. Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, compara essa igreja como sendo corpo de Cristo. São símbolos dessa igreja. Lá em Apocalipse também essa igreja, ela é chamada de noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro. São títulos dessa igreja. Ela é noiva, ela é o corpo de Cristo, né? Ela é o corpo de Cristo. Então, essa é a igreja invisível.
Essa é a igreja invisível. Por que que essa igreja ela é invisível? Por que que essa igreja ela é invisível? Pai Senhor, por que que ela é invisível? Porque ela é formada, anote isso, essa igreja invisível, ela é formada por todos os crentes, por todos os cristãos, os vivos, anote isso, eu vou esperar, hoje eu vou bem calmo para vocês anotarem. A igreja invisível, ela é formada por todos os crentes, vivos, anote vivos, por todos aqueles que já morreram, e por todos aqueles que ainda vão nascer, que vão fazer parte dessa igreja. Ela é invisível, ou seja, só Deus, só Jesus contempla essa igreja. Ou seja, a igreja invisível, ela é formada por todos os crentes, de todas as épocas, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda vão nascer. Então, essa é a igreja invisível. É a igreja invisível, ou seja, só Deus pode contemplar essa igreja. Porque Deus, ele olha para essa igreja na janela da eternidade. Então, ele olha passado, ele olha presente e ele olha futuro. Então, essa é a característica da igreja invisível, né? Ela tem alguns nomes ou títulos, ela é noiva do Cordeiro, ela é corpo de Cristo, ela é casada com Cristo, simbolizada no matrimônio, mas ela é composta de todos os crentes, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Então, só Deus conhece essa igreja, porque ela é invisível, nós não contemplamos essa igreja na sua totalidade. Essa igreja, ela tem 4 atributos. Anote, 4 atributos, do jeito que está aí. Está aí no esquema que a gente colocou. Qual que é o primeiro atributo dessa igreja invisível? Olha, vamos lá, está lá no esquema lá. O primeiro atributo da igreja invisível, ela é una. Ela é una. Professor, por que ela é una? Porque não tem 2 igrejas. Já estou dando a resposta do texto de Jesus, ó. Olha a Bíblia. Ela é una, não tem 2. O noivo não tem 2 noivas, ele só tem uma noiva. Ela é una, ela não é 2. Então, respondendo, lá Mateus capítulo 15, o famoso texto, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando da igreja visível, ele está falando da igreja invisível. Onde a gente vai? Por quê? Porque ela é una. Jesus só tem uma igreja. Ele só tem uma igreja. Então, o primeiro atributo da igreja invisível, ela é una. Segundo atributo da igreja invisível, ela é indivisível, ou seja, ela não tem divisão. Ela é uma igreja. Divisões fazem parte da igreja visível. A igreja invisível, ela não tem divisão. Ela é uma, ela não é dividida. Só é uma igreja. Ela é una e ela é indivisível. Não tem rachadura. Ela não é cortada em partes. Não, ela não é. Ela é indivisível. Terceira característica, ou terceiro atributo da igreja invisível, ela é universal. Ela é universal. Não é do reino de Deus, ela só é universal, tá bom? Por que ela é universal? Porque ela está em todos os lugares. Ela não faz distinção de raça, de etnia, nações, não, ela está em todos os lugares. Essa é a igreja invisível.
Essa é a igreja invisível. É o terceiro atributo da igreja invisível. Ela é universal. Está em todos os lugares. Todos os lugares ela está. E quarto atributo da igreja invisível, ela é triunfante. Ela é triunfante. Por que ela é triunfante? Porque ela já venceu. Ela já venceu. Ela já é vencedora. A igreja invisível, ela já é vencedora. É ela que vai reinar com Cristo. É ela que vai reger o milênio como Messias. A igreja invisível é ela que vai vir na batalha do Armagedon, né? Descendo com o noivo ataviada. É ela. É a igreja triunfante. É ela. Essa igreja ela é invisível. Invisível. Porque fazem parte dessa igreja todos os crentes, tá? Fazem parte dessa igreja todos os crentes de todas as épocas, de todas as nações. É a igreja invisível. Então, anotaram aí? Anotaram aí? Igreja invisível. Demos aqui duas características da igreja. Ela é noiva do Cordeiro. Ela é corpo de Cristo. Nós demos aqui do que ela é composta, como que essa igreja é composta. Ela é composta por todos os crentes, passado, presente e futuro. Demos aqui 4 atributos da igreja invisível. Ela é uma, ela é indivisível, não tem divisão nela. Ela fala uma língua só. Ela só fala uma língua. Ela não tem 2 palavras, ela só tem uma. Ela é indivisível, ela é universal, ela está em todos os lugares, e ela é triunfante. Ela é triunfante. Então, essa é a igreja invisível. É por isso, vou pegar uma janela, eu vou para a parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo, tá bom? A parábola do joio e do trigo é claro que faz uma alusão ao reino de Deus. Ao reino de Deus. E todas as vezes que a Bíblia ela faz essa janela dizendo, e assim é o reino dos céus, e assim é o reino de Deus. Ela está tratando da cultura do reino, que quem transmite essa cultura é a igreja visível, e nós já vamos para ela. Então, parábola do joio e do trigo, não é da igreja invisível, é da outra. Cultura do reino, não é da igreja invisível, é da visível, tá bom? Então, para não fazer confusão. Então, essa é a igreja invisível. Anotaram aí? Vamos lá para a igreja visível agora. Igreja visível. A igreja visível é a expressão presente, atual, da igreja invisível. Como que a igreja invisível ela é expressada? Ela é manifestada através da igreja visível. Só que nem todo mundo, e eu deixei isso anotado, nem todos que fazem parte da igreja visível faz parte da igreja invisível. Porque tem gente na igreja que ele só vai. Ele não é igreja. Ele não sabe o que é igreja. Ele só vai. Ele não faz parte da igreja invisível. Ele só vai na igreja. Né? Isso tem a ver com culto. Né? Ele não sabe o que é cultuar. Ele não sabe que culto é serviço. Ele não sabe que culto é sacrifício. Ele não sabe. Ele só vai lá. Cultuar para ele é um programa de domingo. Ele não sabe o que é culto. Então nem todos que estão na igreja visível, eu posso dizer que faz parte da igreja invisível. Não faz.
Tá? Então, vamos tratar sobre os objetivos da igreja visível. Anote aí. Anote aí, você que não escreveu, que não tem, objetivos da igreja visível. Porque a igreja visível, ela tem objetivos, ela tem propósitos, né? E nós temos que tratar acerca dos propósitos dessa igreja e dos objetivos dessa igreja. Primeiro propósito da igreja visível é cultuar a Deus. Ou seja, a igreja visível, ela existe para poder prestar um culto de adoração a Deus. Então, esse é o primeiro objetivo. Por que a igreja visível existe? Porque ela se reúne em determinados lugares para prestar um culto, para congregar os seus membros e prestar um culto em adoração a Deus. Então esse é o primeiro objetivo, em locais estabelecidos e aí por diante, mas o primeiro objetivo da igreja visível é cultuar. É cultuar. Tá? Então, vai um aviso para os desigrejados. Primeiro objetivo da igreja visível é cultuar. É fazer culto, é prestar um culto. Então esse é o primeiro objetivo da igreja visível, é culto. Por isso a importância de estar cultuando, né? De estar no culto. Segundo objetivo da igreja visível, edificar os seus membros. Esse é o segundo objetivo da igreja visível, é edificar os seus membros. Por que edificar os seus membros? Porque esse povo que se reúne para cultuar precisa ser orientado. Precisa ser orientado. Edificar aqui tem a ver com exortar. A gente já vai trabalhar essa palavra. Mas esse povo que lá no primeiro objetivo da igreja visível se reúne para cultuar, durante o processo de culto, ele precisa ser orientado. Orientado do quê? No seu comportamento. Qual comportamento? Para com Deus? Anote isso. O segundo objetivo da igreja visível é edificar os membros. E dentro da edificação existe orientação de como se relacionar com Deus, consigo mesmo e com seu próximo. Ora, se uma igreja visível, ela se reúne e ela não cultua, mas ela também não orienta, ela já está falhando em ser igreja. Porque esse é o objetivo da igreja visível, cultuar a Deus, edificar os seus membros. O que é edificar os seus membros? É exortar, é ensinar acerca do comportamento que ele deve ter para com Deus, para consigo mesmo, para com o seu próximo, para com a sua família. Então veja que cultuar não é só chegar lá e fechar o olho e não é isso. Desconstrua esse pensamento. Cultuar é isso, é ser edificado, é ser ensinado acerca do comportamento. Então essa igreja que no primeiro objetivo se reúne para cultuar, para prestar um culto de adoração a Deus, ela vai agora também edificar os seus membros acerca da orientação, do ensino, da exortação, de como se comportar com Deus, consigo e com o seu próximo. Bom, então esse é o segundo objetivo da igreja visível, edificar os membros. Terceiro objetivo da igreja visível, evangelizar. Ganhar almas. Trazer outras pessoas que vivem no seu convívio secular a fazer parte desse grupo agora. Então, esse é o terceiro objetivo da igreja visível, evangelizar. Esse é o terceiro objetivo dela. E por último, o quarto objetivo da igreja visível é atender os necessitados.
São as ações sociais da igreja. São as ações sociais da igreja. Então, esse é o quarto objetivo da igreja visível. Como é que a igreja visível deve se comportar na ação social? Conforme manda o texto. Primeiro, com os domésticos da fé, com os seus comungados, com os seus próximos, e depois com os outros. Mas primeiro socorrer os da fé, os domésticos, né? Então esse é o objetivo, ou o quarto objetivo da igreja visível, atender ou socorrer os necessitados. A partir dos quatro objetivos da igreja visível, nós temos os quatro pilares da igreja visível, né? Que você deve anotar. Os quatro pilares da igreja visível. Como que essa igreja visível, ela tem as colunas. São quatro colunas da igreja visível. Primeira coluna é a liturgia. Segunda coluna é um termo grego como diadaktika. Eu deixei aí para vocês anotarem. Terceira coluna da igreja visível é o querigma. Os irmãos que estão no grupo vão lembrar dessa palavra, certo? Querigma. Querigma. Fizemos um projeto há poucos dias atrás, chamado Projeto Querigma, né? O pessoal que estava no grupo lá já há alguns dias vai se lembrar dessa palavra. É o terceiro pilar, ou a terceira coluna da igreja visível, o querigma. E a quarta coluna da igreja visível é a diaconia. É a diaconia, né? Então, vamos linkar isso. Quando é que a igreja visível, ela pratica a liturgia? Ela pratica a liturgia quando ela cultua. Quando ela cultua, ela exerce o primeiro pilar, que é a liturgia da igreja, que é a questão de como proceder diante desse culto, né? Isso é liturgia. Quando é que a igreja ela pratica a diadaktika, é um termo grego, quando ela ensina. Esse termo significa ensinar, né? Exortar. Então isso é você pegar os membros da igreja e praticar esse segundo pilar da igreja. O terceiro pilar, o querigma da igreja, é no evangelizar. O que é evangelizar? É pregar, né? É proclamar, é anunciar. Isso é o querigma que nós falamos lá. Querigma é pregar, é anunciar o evangelho. E a igreja faz isso através da evangelização. E a quarta coluna da igreja, a diaconia, que é o serviço, ela faz isso quando ela atende os necessitados. Então perceba que os quatro pilares da igreja, ela está ligada aos objetivos da igreja. A igreja tem quatro objetivos e a igreja tem quatro pilares. Esses quatro se unem quando a igreja pratica isso. Tá bom? Então eu espero que você esteja anotando isso. Isso é igreja visível, tá? E essas tarefas, elas não podem ser feitas por uma pessoa só. Não pode. Alguém sozinho, ele pode cultuar a Deus. Porque isso é característica da igreja invisível, ela é universal, ela está em todo lugar. Só que prestar um culto sozinho, existem as suas dificuldades. Então sozinho ele pode até cultuar, mas ele vai ter problema. O segundo pilar da igreja, edificar os membros, sozinho você não consegue. O terceiro pilar, ou o terceiro objetivo da igreja, evangelizar, a pessoa consegue sozinha, até deve fazer. Só que só ela vai ter dificuldades. E atender os necessitados, alguém pode fazer sozinho essas obras. Pode, com certeza pode. Mas ela vai ter dificuldades. Isso, quando feito em grupo, o resultado é maior. Está aqui os meninos do projeto do R11, da Regional, que fizeram um trabalho fantástico. Final de semana passado, reuniram aí mais
de 50 cestas básicas, entregaram. O que é isso? É a igreja atendendo os necessitados, mas entendendo que sozinho ninguém faz nada. Então entenda que sozinho, ninguém faz nada. Então vai mais um aviso àqueles que negam a eficácia da reunião da igreja, né? Esses desigrejados que acham, não, a igreja não tem importância, e eu não estou entrando no mérito, não vou entrar, a igreja fechada, a igreja aberta, nesse dia, não vou entrar nisso, mas é que tem alguns que pensam que o fato de estar em casa, eu consigo ser igreja na sua totalidade. Isso é um engano, não consegue. A igreja, ela está sofrendo na sua operação quando ela não se reúne. Porque os pilares da igreja deixam de ser feitos com um efetivo maior quando essa igreja não está junta. Tá bom? Então, isso que nós precisamos entender sobre a importância da igreja. E nós temos que entender agora sobre a igreja visível, o que a igreja visível ela não é. Né? O que a igreja visível ela não é. Vamos tratar sobre isso, tá? A igreja visível, ela não é una. Ela não é una. A igreja visível, ela é múltipla. Então escreva isso. A igreja visível, ela não é una. Ela é múltipla. No sentido de muitas. A visível, ela não é una. Não existe uma igreja. Não existe uma igreja. Só houve um dia na história em que a igreja visível, ela foi una. Só houve uma vez na história. Só houve uma vez na história que ela foi uma. Foi no dia de Pentecostes. Estavam todos no mesmo lugar. Era uma igreja. Era a igreja visível, sendo uma. A partir dali, ela se multiplica. Ela vai. Então, ela não é una. Ela é múltipla. No sentido de grupos. No sentido de denominações. Né? Então, ela é múltipla nesse sentido. Ela não é universal, ela é local. Universal é a igreja invisível, a igreja visível ela é local. Por quê? Porque ela está estabelecida em localidades diferentes. Então ela é local. E por último, ela não é triunfante, tá? A igreja visível, ela não é triunfante, ela é militante. Ela é militante. Ela não é triunfante, ela é militante. Ela está militando, ela está lutando. Então, essas são as coisas que a igreja visível, ela não é. Ela não pode ser. Existe aqui uma diferença em que nós precisamos tratar acerca da igreja visível, né? Porque quando nós tratamos de igreja visível, nós estamos tratando de pontos principais da igreja. O que são os pontos principais da igreja? São as doutrinas. Por mais que a igreja visível ela é múltipla, mas elas não divergem em alguns pontos principais que nós conhecemos como doutrina. Seja ela assembleia, seja ela batista, seja ela qualquer outra presbiteriana, seja ela como, não importa, seja pentecostal, seja tradicional, existem pontos dessa igreja visível que ela não discorda. Por exemplo, a igreja visível, ela concorda na questão da encarnação de Cristo. Isso é doutrina. Ela concorda na ressurreição de Cristo. Isso é doutrina. Ela concorda na humanidade de Cristo. Isso é doutrina.
Todas as vezes que você vê alguém pregando contra a doutrina da igreja, deixou de ser igreja para virar uma seita. Então, quando alguém te perguntar qual que é a diferença de uma igreja para uma seita? Qual que é a diferença? Como que eu diferencio igreja de seita? Seita de igreja é quando elas divergem nos pontos principais da doutrina da fé cristã, que é a encarnação, a humanização, a morte e ressurreição de Cristo. Quando ela discorda da Trindade, quando ela discorda da volta de Jesus. Esses pontos doutrinários, as igrejas não podem divergir. Ela é uma doutrina. Então, quando isso acontece, aí é uma seita. Aí é uma seita. No que as igrejas divergem? Elas divergem em pontos doutrinários, ou em pontos acerca de costumes, pontos teológicos, mas a doutrina é uma só. Práticas, né? Práticas. Acerca das práticas, elas vão divergir. Tá bom? Então, essa é a igreja visível. Existem, e eu deixei para vocês anotarem, três marcas, ou três características, como queiram, para você distinguir uma igreja verdadeira. Anote isso. Três características para mim distinguir uma igreja se de fato é uma igreja verdadeira. Existem algumas características. A primeira característica da igreja que nós falamos de igreja verdadeira, que nós temos, ela se diferencia pela pregação. Então anote isso, pregação. Primeira característica que identifica uma igreja verdadeira, a igreja visível, é a pregação. Anote isso. Segunda característica que identifica a igreja visível como sendo verdadeira são os sacramentos da igreja, ou as ordenanças, como queiram. É que se eu falar sacramento, puxa para o catolicismo, mas é mais ou menos isso. Mas anotem, sacramentos ou ordenanças. É a segunda marca que identifica uma igreja visível, se de fato ela é verdadeira. Terceira marca, a disciplina. Disciplina é a terceira marca que identifica uma igreja visível. Por quê? Por quê? Por que essas marcas? Porque essas marcas elas foram definidas por aquilo que nós chamamos dos reformadores, né? De reformadores, né? Os reformadores da igreja, eles definiram essas marcas para contrapor ou para combater o catolicismo. Então, na época da Reforma Protestante, se definiu que a igreja verdadeira, a verdadeira igreja cristã, ela tinha marcas, ela tinha características. E os reformadores, como Lutero, como Calvino, como Zwingli, eles definem essa igreja visível como tendo três marcas. Então, essas eram as marcas da igreja visível. Era a pregação, era o sacramento ou sacramentos e era a disciplina. Por quê? Porque eles vão combater o catolicismo. Porque a igreja católica, ela não pregava o evangelho. A igreja católica, ela não pregava o evangelho. Então, se a igreja católica, eles olhavam para o catolicismo e diziam, o catolicismo não prega. Então, a igreja visível, a verdadeira igreja, ela precisa pregar o evangelho. Por isso que a primeira característica de uma igreja visível é a igreja que prega, que proclama o evangelho. A igreja católica não fazia isso. A segunda característica da igreja visível eram os sacramentos.
O que aconteceu? O catolicismo pegou os sacramentos da igreja, que para nós são dois. Para nós existem dois sacramentos. O catolicismo colocou mais 5. Então, a igreja católica, existem 7 sacramentos. Mas a igreja visível, ela tem 2. Ela tem 2. Então anotem aí, quais são os 2 sacramentos da igreja visível, ou as 2 ordenanças. Primeira ordenança, o batismo, e a segunda ordenança, a ceia. Então, o batismo e a ceia são os 2 sacramentos da igreja visível, que de fato a igreja católica pega esses 2 sacramentos e manipula isso. E eles colocam mais 5 em cima. Então, por isso que a igreja católica, eles têm 7 sacramentos. Mas a igreja visível não, a igreja verdadeira, ela só tem 2. Por quê? O batismo nas águas, que é uma confissão pública daquele que está fazendo parte da igreja, que está sendo inserida no rol de membros da igreja visível, ele precisa se batizar nas águas. Tendo a oportunidade, ele deve se batizar, como símbolo, como confissão pública do arrependimento que ele teve. Então ele vai lá e desce as águas. O segundo sacramento da igreja visível, ou a igreja verdadeira, é a ceia, que é um ato de comunhão externa da igreja, que ela está ligada com Cristo, né? Então isso é a ceia, é a Santa Ceia. Então esse é o segundo. Então a igreja visível, ela tem 2 sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo e o segundo é a Santa Ceia, ou as ordenanças da igreja. Toda igreja, para ser considerada uma igreja verdadeira, ela tem que batizar os seus membros. Toda igreja, para ser considerada uma igreja verdadeira, ela tem que ter o culto de ceia. Porque é uma reunião externa, pública, de um símbolo de comunhão que a igreja ela tem com Cristo. Por isso a importância da ceia. A terceira marca da igreja visível é a exortação. E por que a exortação ou a disciplina? Porque a igreja católica ela não cuidava dos seus membros. Ela não exortava os seus membros. Ela não disciplinava os seus membros. Ela não assistia os seus membros nas suas necessidades. Então, na época da reforma, ficou estabelecida que a verdadeira igreja, a igreja visível, ela tinha que ser conhecida pelas 3 marcas: pregação, sacramentos e disciplina. Se uma igreja faz isso, de fato ela é uma igreja verdadeira. O que acontece na questão de denominações? É que tem igrejas que cumprem esses requisitos de uma forma mais eficaz e outras menos. Então tem igrejas que levam a questão do evangelismo muito a sério, mas tem outras que não levam. Tem igrejas que levam a questão de atender os necessitados muito a sério, e outras não. Então, o que está diferenciando na igreja é como que ela está sendo eficaz na questão do exercício das suas funções. Mas se ela faz isso, seja ela com muita eficácia ou com pouca eficácia, ela é igreja. Por isso tomemos cuidado. Quando eu não gosto muito de usar o termo, e quem me conhece dando aula sabe, eu tomo muito cuidado quando eu vejo alguém dizendo: não, eu já ouvi, não estou dizendo isso, eu já ouvi gente dizendo: não, Deus não está naquela igreja. Cuidado, cuidado, é a igreja. Se ela está cumprindo todos esses requisitos, ela é igreja. Ela é igreja. Então, a igreja visível, ela tem que ser observada por essa linha, tá bom? Por essa linha. Ela tem objetivos, ela tem pilares, ela tem colunas. Eu tenho que saber que ela não é algumas coisas e eu tenho que entender quais são as marcas que identificam essa igreja. Se eu tiver essa base, eu sei o que é igreja. Eu sei o que é igreja. Tá bom?
Então, isso é igreja visível. Então, assim, por muito tempo, a igreja ela foi atacada, e os críticos da igreja levantam uma bandeira acerca de algumas coisas da igreja durante a história e nos dias atuais, que a igreja tem que filtrar o que é o que não é verdade. De fato, a igreja, como instituição, em alguns lugares, ela é muito engessada. Ela é muito engessada. E os críticos da igreja fazem isso, levantam essa bandeira, depois que a igreja virou uma instituição, depois que a igreja teve CNPJ, depois que a igreja ela teve que cumprir com deveres, ela ficou muito engessada. E de fato é verdade isso, a igreja não pode fechar os olhos para isso, a igreja visível, mas ela não deixa de ser igreja, tá bom? Então, isso é uma introdução, durante essa matéria. Nós vamos tratar sobre os ministérios da igreja, nós vamos tratar acerca das características que tem os ministérios da igreja. Domingo passado, na escola dominical, eu dei um pouco dessa aula, eu falei um pouco sobre isso, que nós temos dificuldade em entender algumas coisas acerca da igreja, né? A gente fazemos algumas palavras e essas palavras são erradas, né? E a nível de escola dominical, eu falei aos irmãos, para os irmãos entenderem de igreja, nós temos que entender que na igreja tem pessoas que têm dons, mas tem pessoas que são vocacionadas, né? Não confunda vocação com dom. Não confunda, não faça. Isso aí é mais para frente nessa matéria, mas tem gente que confunde pessoas que têm vocação e tem pessoas que têm dons. Né? E a Bíblia, ela faz essa distinção de vocação e dom, né? Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 11, ele vai dizer, né, acerca dessa diferença, né? Ele vai dizer acerca dessa diferença que tem coisas na igreja que são pessoas vocacionadas, mas tem pessoas na igreja que a atuação é dons, né? Por exemplo, a gente fala com a pessoa que ela prega, alguém vai dizer, nossa, mas essa pessoa tem um dom de pregar. Pregar não é dom, tá? Pregar não é dom. Pregar é vocação, é diferente. A gente vê alguém na igreja cantando e fala, meu Deus, essa palavra tem um dom de cantar. Não, não existe dom de cantar. Existe vocação para cantar. Vocação tem a ver com talento, né? Mas isso aí é mais para frente, né? Isso aí não é para agora. Isso aí quando a gente se reunir, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas não fale por aí que alguém tem um dom de pregar. Pregar não é dom, gente. Pregar é vocação. Através da vocação eu desenvolvo. Por quê? Porque dom, a gente tem essa questão como dom, como sendo dado. É claro que tudo é de Deus, né? Mas é apenas a nível de conhecimento. Quando você vê alguém pregando, quando você vê alguém cantando e aí por diante, não diga que ela tem um dom de pregar ou tem um dom de cantar. É apenas vocacionada, apenas um termo, né? Tem um talento, por isso que a Bíblia ela nos orienta a dizer cada um fique na vocação em que foi chamado, tá bom? Então não adianta eu não tenho aptidão nenhuma para cantar, né? Eu não tenho aptidão nenhuma para cantar, não vai eu querer ir lá e cantar. Eu não tenho aptidão para isso, eu não tenho vocação para isso. E o grande problema na igreja é isso, que tem pessoas que não são vocacionadas para tal coisa e querem forçar. Isso dá problema. Tá bom? Pessoas se frustram, as pessoas dom, no caso, é uma ação sobrenatural. No caso, o dom espiritual, que nem nós estamos tratando, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Ou seja, o dom, quem concede é o Espírito para um determinado propósito. Ou seja, vou dar um exemplo aqui que eu dei na aula de domingo passado da escola dominical. Nós tratamos sobre os dons, nós tratamos na aula, e é uma revista
interessantíssima que nós temos, eu estou com ela bem perto aqui de mim, nós tratamos acerca dos dons de revelação na escola dominical, que são palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espírito, né? E o dom, ela é uma ação, ou é uma ação sobrenatural. Quem concede dons é o Espírito Santo para um propósito específico na igreja. Então, o dom, ele tem como objetivo principal edificar a igreja. Até alguém disse lá na escola dominical, eu não vou me recordar quem foi que disse, eu não sei se foi meu companheiro Alexandre que falou, eu não sei, me perdoa, eu não sei, que contribuiu de forma muito bem, é que o dom, a diferença do dom, é que o último beneficiado é quem exerce esse dom. É quem exerce. Porque o dom tem como objetivo edificar no próximo. A vocação não, eu posso usar a vocação para benefício próprio. Tá bom? Então essa é a diferença. Vocação para dom. O dom espiritual, 1 Coríntios capítulo 12, que nós estamos tratando, é uma ação do Espírito. É o Espírito Santo que dá. Não necessariamente o indivíduo que vai receber o dom, ele precisa ter uma vocação. Então, às vezes, a pessoa não tem uma vocação para tal, mas o Espírito Santo vai lá e concede o dom para ela. Aí ela vai lá e desenvolve aquilo, né? Então nós temos que ter saber diferenciar dom de vocação. Então tem pessoas que têm vocação na igreja. E aí ela vai pegar essa vocação que ela tem e ela vai aperfeiçoar. Tá bom, gente? Vocação se aperfeiçoa. O dom já é perfeito. Tá bom? Vou falar de novo. Vocação se aperfeiçoa. Como é que eu aperfeiçoo, professor, a minha vocação? Eu já ouvi pessoas dizer para outra, você tem o dom do louvor. Não, tá errado, não existe dom do louvor. Não é que é errado, é que a gente tem dom como dádiva, como sendo algo maravilhoso. É apenas corrigindo o termo bíblico, tá? Então, o termo bíblico tá errado, porque a Bíblia, ela define, ou ela distingue dom de vocação. Ela distingue. Na Bíblia, vocação é uma coisa, dom é outra, tá bom? E o texto vai dizer que os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. Deus lhe dá sem arrependimento. Tá bom? Ou seja, a vocação e o dom são irrevogáveis. Ou seja, Deus, ele não se arrepende. Ele não se arrepende acerca de quem ele dá dom e de quem ele dá vocação. Tá bom? Então é apenas para isso. Tá errado apenas nessa questão bíblica, tá? Tá errado apenas na questão bíblica, porque vocação é uma coisa e dom é outra. Tá bom? Então, apenas a nível de conhecimento. A gente vai tratar disso, ou a gente pode tratar disso de forma mais aprofundada quando a gente tiver se reunir de forma presencial. Gente, vamos trabalhar um texto, 5 minutos a gente está encerrando a aula, tá bom? Eu disse que a aula hoje ia ser rápida. Eu deixei lá a descrição, abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 15. Juízes, capítulo 15. Eu estou procurando aqui a referência sobre esse texto que eu acabei de falar. Eu vou achar aqui agora que eu deixei anotado. É muita coisa que a gente vai anotando. Enquanto eu procuro, abra sua Bíblia aí, Juízes capítulo 15. É a referência que eu deixei para vocês, para a gente trabalhar o texto, tá bom? Vamos trabalhar esse texto acerca da igreja. Acerca da igreja. Juízes capítulo 15. Vamos ver o versículo 14 até o versículo 16, para a gente entender problemas da igreja visível, tá bom? Problemas que cercam a igreja visível. Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 14
até o versículo de número 16. Vamos ver esse texto, gente? Vamos lá, diz assim, capítulo 15, versículo 14 ao 16. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. Aparentemente, olhando para esse texto, a gente, ao analisá-lo, nós vemos um ato. Anotem a questão, o espírito do verso, ou a referência que nós temos aqui no verso 14, o Espírito do Senhor possantemente, né? Apenas a nível. Por que possantemente? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo agia por possessão, e no Novo Testamento ele age por porção, tá bom? Na lei, possessão, na graça, porção, tá bom? Mas isso aí é outro dia. Aparentemente nós vemos uma ação do Espírito do Senhor em cima de Sansão, e ele fere e mata ali os filisteus. Coloque aí resultado e princípios, porque aparentemente o resultado foi bom, porque ele estava preso, o Espírito se apossa, ele solta, ele pega uma queixada de jumento fresco, tinha acabado de morrer, e mata os filisteus. O resultado foi bom. O resultado foi bom. A igreja visível, ela vive dias onde ela clama por resultados. Ela clama por resultados. Então, aqui está o resultado. Resultado ótimo. Resultado bom. Mas o grande problema é o princípio. É o princípio. Por que o grande problema do texto é o princípio? Porque Sansão era nazireu. E como nazireu, ele não podia tocar em coisa morta. Aí pegou, hein? Como nazireu, ele não podia tocar em coisa morta. Mas deu certo. Mas deu certo. Quando dá certo, não se preocupa com princípios. Porque se aplaude os resultados. O grande problema da igreja visível que nós temos que combater à luz da palavra é não quebrar princípios em busca de resultados. Quando se quebra princípios esperando resultados, a igreja tem problema. A igreja sofre. Os crentes da igreja são penalizados, porque uma igreja, ela busca resultados, mas ela não se preocupa com princípios. Quais são os princípios da igreja visível? Nós temos aqui hoje. A questão é que na busca por resultados, estamos se esquecendo dos princípios. Então, esse é o texto que eu queria trabalhar com vocês hoje. Princípios versus resultados. O grande problema é que deu certo. E entenda, nem tudo que dá certo, Deus está aprovando. Não é porque deu certo que Deus aprova. Então, tomemos cuidado com essa questão de princípios e com a questão de resultados. Tá bom, gente? Isso é eclesiologia, introdução à doutrina da igreja. Eu não vou mais adiante porque nós teremos essa matéria
nós teremos essa matéria e eu não posso seguir adiante. Eu tenho aqui para a gente encerrar, a aula hoje é rápida, seria introdutória. Eu tenho aqui 2 avisos para dar para vocês acerca do material que nós vamos disponibilizar com esses assuntos que tratamos. Tinha mais coisas nas outras aulas que eu não consegui por causa do tempo passar. Eu vou estar passando nesse material. É uma apostila simples, mas com conteúdo extraordinário. Conteúdo. E aí você pergunta, professor, como que eu posso ter essa apostila? Quem tiver interesse depois, me chama, a gente vai conversar de como que a gente disponibiliza essa apostila para você, tá bom? Então, esse é o primeiro aviso. Está sendo, eu estou terminando de elaborar ela, de pensar ela. Eu vou passar para a mídia, né? Eu vou passar para o Ralph vai trabalhar em cima dela. E assim que estiver pronta, a gente disponibiliza para você. Mas quem tiver interesse, me chama aqui, a gente conversa. É algo fantástico. Tem conteúdos que eu não passei, você vai conseguir imprimir e você vai ter isso como estudo, como base para você estudar outras coisas. Então esse é o objetivo, que você tenha isso como base, tá bom? Esse é o primeiro aviso que eu tenho para dar. E o segundo aviso que nós temos é que, por enquanto, a gente não consegue se reunir de forma presencial, né? Eu tive uma conversa com o pastor semana passada, no domingo. Enquanto a gente não ter essa questão dessa flexibilização dos cultos, de poder se reunir, a gente não vai conseguir se reunir de forma presencial. É claro que o trabalho online vai continuar, mas a gente precisa se reunir de forma presencial porque a gente precisa inserir o pessoal no sistema. Então isso demanda tempo, demanda um dia, a gente vai marcar. Então até isso acontecer, a gente vai se reunindo de forma online mesmo, tá bom? Convide mais alguém, o grupo está aberto, por enquanto, aos irmãos que estão fazendo essas aulas introdutórias. Eu quero, a partir de semana que vem, trabalhar hermenêutica com vocês, para quem gosta de pregar, para quem tem curiosidade de textos bíblicos, assim como a gente tratou a questão de pérolas, de segredos que está lá no texto, a gente vai começar a trabalhar, e aí de forma contínua, não vou parar mais, não vai ser só uma aula, eu vou trabalhar sobre exegese bíblica com vocês, sobre hermenêutica, segredos do texto, para quem prega, para quem ensina. Isso é interessantíssimo, então eu vou começar a trabalhar isso com vocês com slides. Eu vou dar um jeito aqui de colocar alguma coisa aqui atrás, né, para vocês terem esse material de apoio e vai dar tudo certo. Tá bom, gente? Então essa é a aula de hoje, foi uma aula bem rápida. O dia hoje foi bem corrido, mas foi essa a introdução à eclesiologia. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, depois eu jogo as informações lá no grupo, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa oportunidade que estamos na sua presença. Abençoa os teus filhos, os que estão, Deus amado, nesse momento assistindo a aula ao vivo, os que vão assistir depois, que o Senhor possa nos abençoar. Eu te agradeço com um coração muito grato, Senhor, por esses momentos na sua presença. Eu te louvo por cada um que está aqui, Senhor, tendo disposição e tendo interesse em aprender a sua palavra. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Gente, Deus abençoe. Tchau, tchau. A gente vai se falando. Forte abraço a todos.